Fala Dev, bem-vindo ao segundo dia da Semana Ministech. Eu sou o Diego Fernandes e nessa semana você está descobrindo as tecnologias que vão levar as suas aplicações e a sua carreira de programador para o próximo nível. Ontem, então, a gente viu por que a stack Node, React e React Native faz tanto sentido e antes de entrar de cabeça no código, a gente preparou o nosso ambiente de desenvolvimento e falou sobre a aplicação que a gente vai construir durante essa semana. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá que eu te espero. Deu boa? Assistiu? Então hoje você vai ver na prática o poder e a simplicidade do Node, a tecnologia que está sendo utilizada por empresas como Netflix, Trello, PayPal, LinkedIn, Uber, Medium e até pela NASA. Mas antes da gente partir para o código e começar a desenvolver o back-end da nossa aplicação, eu quero te falar de uma coisa que me incomoda muito. Pensa quantas horas você já passou estudando desde que virou programador. Agora imagina onde você poderia estar hoje se tivesse investido todo esse tempo aprendendo as tecnologias certas. Por isso eu preciso te dizer, o jeito mais fácil de alcançar os seus objetivos como programador é tendo foco. E o pior erro que você pode cometer é acreditar que é possível dominar tudo que existe em tecnologia. Resumindo, conhecer é uma coisa, mas ser bom é outra completamente diferente. E para garantir as melhores oportunidades e se destacar no mercado de trabalho, conhecer uma ferramenta não é o suficiente. Então o primeiro passo que você precisa dar agora é escolher uma stack e focar nela com tudo. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Quando eu comecei a trabalhar com programação há 8 anos atrás, mais ou menos, se eu quisesse dominar front-end, back-end, Android, iOS, eu teria que aprender 3 ou 4 linguagens diferentes, incluindo todas as bibliotecas do ecossistema e dependências de cada uma delas. Ou seja, era impossível ser realmente bom em todas essas áreas. Mas hoje você pode dominar tudo isso com uma única linguagem, o JavaScript, e o melhor, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. Então, só para eu ter certeza, vai agora aqui nos comentários e me diz se ficou claro para você o tamanho da oportunidade que você tem hoje. Pode ir lá que eu te espero. Bom, depois eu vou lá ler o seu comentário e descobrir se o que eu falei aqui faz sentido para você. Mas antes da gente seguir em frente nessa stack, a tecnologia que a gente vai utilizar no back-end aqui é o Node.js, beleza? As vantagens dessa tecnologia vão muito além de poder utilizar o JavaScript no servidor. E eu quero te mostrar isso na prática. Então, bora pro código. Antes da gente sair codando aqui, começar a nossa aplicação com o Node, eu vou explicar um pouquinho de por que as empresas estão tanto buscando trabalhar com essa tecnologia que é o Node, por que a arquitetura dessa tecnologia permite a gente trabalhar com algumas coisas que não são possíveis em outras linguagens mais tradicionais. Então, o primeiro ponto que é muito legal falar com o Node é que ele segue uma arquitetura Non-Blocking I/O, beleza? É uma arquitetura seguida por poucas linguagens, mas o Non-Blocking I/O basicamente permite a gente fugir daquele fluxo padrão de requisição que é feita para um back-end. Então, hoje, quando a gente cria uma aplicação utilizando um PHP, um Ruby da vida, essas linguagens mais tradicionais, a gente tem um fluxo muito comum de requisição, processamento e resposta, ou seja, tudo segue uma mesma linha. A partir do momento que eu recebo uma requisição, eu processo todas as linhas, seja lá do meu controller, do que estiver recebendo essa requisição, processo linha por linha, uma após a outra, e depois eu devolvo uma resposta para o meu cliente, uma resposta para o meu front-end. Quando a gente segue uma arquitetura Non-Blocking I/O, a gente consegue meio que fugir dessa arquitetura padrão, processando requisições de forma paralela e depois retornando o resultado delas. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, imagine que a gente tenha algum tipo de processamento que salva algum registro no banco de dados. Se a gente quiser, a gente não precisa aguardar esse registro ser salvo no banco de dados para dar um retorno para o usuário, para o nosso front-end. E aí a gente pode deixar, por exemplo, esse registro do banco de dados sendo salvo depois que a requisição já finalizou. E isso não é possível a gente conseguir fazer lá no PHP ou no Ruby, beleza? E isso caracteriza dentro do Node o que a gente chama de Event Loop. O Event Loop, ele é um recurso, vamos dizer assim, da linguagem do Node, que a gente pode pensar e traduzir do inglês, basicamente, sendo um loop de eventos. Então, é como se fosse como se a gente tivesse um loop dentro do nosso servidor Node rodando, e ele vai captando todo tipo de requisição e processando. O que é mais legal disso é que mesmo a gente estando com um processador, por exemplo, single thread, o Node rodando em uma single thread, né, em um único core do processador, a gente consegue processar requisições em paralelismo e concorrência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um cálculo matemático muito complexo. Se eu ficar esperando, por exemplo, uma parte daquele cálculo matemático ficar pronta para então processar o resto, pode ser que eu tenha que demorar tempos e tempos para conseguir devolver a resposta. Mas se eu utilizo do poder do Node de concorrência, de paralelismo, o Event Loop, essa arquitetura toda non-blocking I/O, eu consigo processar cálculos
partes desse cálculo matemático em threads diferentes do meu event loop e depois formar tudo uma única resposta. Então, o Node, a gente consegue seguir uma requisição, fazer vários processamentos em paralelo e depois retornar uma única requisição, o que a gente não consegue lá com o PHP e Ruby. E isso permite a gente trabalhar com tecnologias e trabalhar com arquiteturas que estão se tornando muito famosas, que são, por exemplo, a arquitetura serverless, que é uma arquitetura onde a gente tem um baixo nível de configuração de servidor, então a gente tem aplicações que são autoconfiguráveis, vamos dizer assim, é um conceito que está sendo muito utilizado nessa computação distribuída, nessas arquiteturas que a gente tem mais fortes agora, principalmente por Netflix, Uber, PayPal, tudo mais, e a gente também consegue trabalhar no Node com microserviços, que é outra arquitetura que está muito forte, que é basicamente a gente dividir a nossa aplicação em múltiplos serviços, e aí quando a gente tem múltiplos serviços, a gente tem que pensar que a gente tem várias comunicações entre esses serviços. E se a gente não tivesse o Node, que é muito performática e permite a gente trabalhar com todos esses conceitos que eu expliquei até aqui atrás, isso seria basicamente suicídio, porque a gente botar esse tipo de arquitetura numa linguagem que não tem um suporte muito bom à performance, a paralelismo, à concorrência, a gente basicamente está com os dias contados em questão de performance na nossa aplicação. Por isso que o Node está crescendo muito, vocês vão ver cada vez falar mais em microserviços, falar cada vez mais em serverless, falar cada vez mais em performance, non-blocking I/O, event loop, mas chega desses conceitos complexos, vamos ver como é que fica isso no código para a gente aprender na prática com certeza. Eu já tenho a minha pastinha aqui, eu criei uma pastinha chamada week6, e aí eu posso garantir aqui que meu Node está instalado, meu yarn também está instalado, como a gente viu na aula anterior, beleza? E aqui eu vou começar criando o meu projeto. Então eu vou chamar esse projeto com o nome backend, então eu criei uma pasta aqui dentro, se você tiver no Windows pode criar uma pasta em qualquer lugar. Abrindo essa pasta dentro do seu terminal, né, no command prompt aqui, a gente vai rodar um yarn init -y, beleza? A gente tem que estar com o yarn instalado. Esse comando, eu não estava dentro da pasta backend, então vamos criar aqui dentro. Beleza? Yarn init -y dentro da pasta backend, beleza? Muito importante, aqui dentro então a gente vai ver que ele criou esse arquivo package.json. Esse outro yarn error aqui a gente pode descartar, beleza? Aqui dentro então a gente vai abrir esses arquivos. Posso, inclusive, apagar esse yarn error, basicamente porque eu escrevi o comando errado antes, mas o que importa pra gente aqui é o package.json. O package.json ele vai guardar algumas informações primordiais aqui, principais da nossa aplicação, como o nome dela, versão, qual que é o arquivo principal da aplicação, a licença, e também o package.json aqui, o principal papel dele é anotar as dependências que a gente vai instalar dentro da nossa aplicação. E as dependências aqui, no caso, são as bibliotecas de terceiros, então, por exemplo, se eu vou utilizar algum recurso de autenticação, geralmente eu vou importar uma biblioteca que faz a criptografia de senha e aí por diante. Toda parte de bibliotecas que eu for importar vai ficar salva aqui dentro, beleza? Com a versão que a gente utilizou e tudo mais. Então, beleza? A gente pode começar instalando, então, a nossa primeira biblioteca para a gente ver como que vai ficar isso. Eu vou dar um yarn add express aqui dentro, e o express, ele é um micro framework que ele vai ajudar a gente a lidar com as requisições de entrada dentro do nosso backend. Basicamente é quando o usuário acessa uma rota, por exemplo, ele quer uma resposta. Então, o express ele vai ajudar a gente a definir as nossas rotas e a gente conseguir retornar algum tipo de resposta para o nosso usuário, beleza? E o Express eu chamo ele de micro framework porque ele é só isso, basicamente. Ele lida com a parte de rotas e também principalmente com a parte de middlewares, que a gente já vai ver o que eles são, beleza? Então, criado aqui dentro do nosso backend, eu gosto de botar todo o código da minha aplicação dentro de uma pasta chamada src. Por isso eu criei essa pastinha src, a gente pode criar aqui ou pelo terminal, tanto faz. Eu gosto bastante de utilizar o terminal. E aqui dentro da pastinha src eu vou criar um arquivo chamado server.js. Esse server.js aqui, ele vai ser o arquivo principal da nossa aplicação, o ponto de entrada, a gente pode dizer assim. Ou seja, quando a gente quiser startar o nosso servidor, começar a rodar o nosso servidor, a gente vai utilizar o server.js, beleza? Aqui, como primeiro momento, eu posso começar fazendo o seguinte, eu vou declarar uma constante chamada express, né, uma variável, e eu vou utilizar o require para importar aquela biblioteca express que eu instalei. Então, o require aqui, ele basicamente está indo dentro da Node Modules, que é essa pasta Node Modules, ela guarda todas as dependências que foram instaladas na nossa aplicação. Pô, Diego, mas eu instalei só o Express aqui, por que veio todas essas outras dependências? Basicamente, o Express, ele também tem as suas dependências. Então, por exemplo,
a gente instalou o Express, que é uma dependência da nossa aplicação, e o Express depende também de uma biblioteca chamada Accepts, por exemplo. E aí eu posso ver que essa Accepts foi instalada também. Então o Yarn ali, o NPM também, ele faz um resolve, ele procura todas essas dependências e instala todas para a gente dentro do projeto, beleza? Que está aqui dentro do Node Modules. E o require serve para a gente acessar uma dessas dependências que a gente instalou dentro da nossa aplicação. Feito isso, eu vou definir uma constante chamada app, que vai ser aquela variável da nossa aplicação. Essa variável aqui ela vai guardar todas as informações da nossa aplicação, e aí eu vou chamar ao express, e esse express é uma função, por isso que eu passo abre e fecha aqui, poderia passar alguns parâmetros, mas não tem muito sentido aqui. E aí para a gente testar a nossa aplicação no primeiro momento, antes de sair criando rotas, controllers, models, que a gente vai ver mais para frente, eu vou começar definindo o seguinte, app.get. E esse app.get aqui, basicamente eu estou criando uma rota é aquilo que o usuário vai poder acessar por dentro do navegador, então www.aplicação.com/ alguma coisa. E aqui esse / alguma coisa eu coloco aqui dentro. Por exemplo, se eu não quiser colocar nenhuma rota, que eu quero que seja, por exemplo, só localhost, tá perfeito. Se eu quiser que seja /teste, por exemplo, a gente coloca /teste. E aí por diante. E aí aqui entra um conceito muito massa no Express, que a gente vai ver ao longo dessa aula, mas que é o conceito de middleware, beleza? O middleware, basicamente, dentro do Express, a gente pode determinar ele como uma função que recebe a requisição e modifica ou retorna uma resposta. Então, o middleware, ele tem essa carinha aqui. É uma função, e aqui eu posso declarar no formato de arrow function, e essa função sempre recebe o rec e o res, são os dois primeiros parâmetros. Pode receber mais um parâmetro aqui, mas por enquanto isso aqui é o mais importante para a gente. Então, toda essa função que a gente vê que recebe um rec e um res, a gente pode chamar de middleware, beleza? O middleware, se a gente for traduzir para o português, ele é um interceptador. O interceptador aqui dentro do Express, basicamente ele pode interceptar uma requisição, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está interceptando, falando toda vez que o usuário acessar a rota teste, eu vou interceptar essa requisição e eu posso fazer ou não alguma coisa com ela. Por exemplo, aqui nesse caso, eu vou retornar o res.send, que é para eu enviar uma resposta para o meu cliente, e eu vou enviar hello world, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, app.listen, e aqui eu vou passar uma porta, porque o meu servidor Node aqui ele precisa rodar numa porta na minha máquina. Não recomendo você rodar na porta 80, porque tem muitas aplicações geralmente brigando para rodar nessa porta. Se você já utilizou um PHP, um Champia, qualquer coisa assim, todo mundo utiliza a porta 80, então escolhe outra porta. Eu gosto muito da 3333, beleza? Feito isso, eu vou vir aqui no meu terminal e vou rodar node src server.js, beleza? Se tiver no Windows aqui, talvez a barrinha é ao contrário. Feito isso, a gente pode ver que ele executou aqui, mas ele ficou em aberto, ele não deu nenhum retorno para a gente, o que não é problema nenhum. Isso aqui quer dizer que tem algum script que está rodando e ficou rodando. Então, a gente pode vir aqui no Google Chrome e acessar localhost 3333. Fazendo isso, a gente recebeu ali um erro porque a gente não tem nenhuma rota ouvindo a rota raiz. Se eu botar /test, que foi aquela rota que a gente criou, a gente pode ver que ele retorna hello world aqui dentro, beleza? Então a gente criou a nossa primeira rota aqui dentro do Node e a gente já está pronto para começar a configurar todo o restante aqui de arquivos da nossa aplicação, beleza? Então para a gente continuar, eu vou tirar essa rota aqui, a gente vai criar um arquivo de rota separado, então vou criar aqui um hosts.js para a gente definir todas as nossas rotas em um arquivo isolado e não ficar tudo aqui dentro do server, porque eu não gosto, eu acho que fica muito verboso o nosso server, beleza? E aqui dentro do nosso server, a gente vai começar a fazer o seguinte, app.use, e esse app.use é basicamente quando eu quero cadastrar um módulo dentro do meu Express, tranquilo? E aqui eu vou cadastrar um módulo chamado express.json. Esse módulo aqui, que ele também é um middleware, ele ajuda basicamente o nosso servidor a entender as requisições que estão vindo em formato JSON. Para quem não sabe, o formato JSON, que é JavaScript Object Notation, é um formato de dados, uma estrutura de dados muito utilizadas no conceito de API REST, beleza? API REST é basicamente aquele serviço que é o que a gente vai construir aqui, que ele não tem uma interface visual, que ele apenas fornece dados para outras interfaces visuais, que depois vai ser o nosso
nosso React, o nosso React Native. Então, aqui quando a gente construir o nosso back-end com Node, por enquanto a gente não vai ter uma interface visual. A gente vai estar apenas construindo um serviço que retorna dados, e aí os dados vão vir lá do nosso banco de dados ou de qualquer outra estrutura, e aí retorna isso para o front-end. Mas como que a gente vai receber dados do nosso front-end e vai retornar dados para o nosso front-end? Através do JSON, beleza? Que é a estrutura de dados mais recomendada. Antigamente a gente utilizava muito XML, mas o JSON ele meio que tomou conta disso, beleza? Além de a gente utilizar o JSON, a gente vai utilizar também um carinha chamado URL Encoded, e aqui eu vou passar a opção Extended True, beleza? Esse URL Encoded, ele basicamente permite que a gente envie arquivos nas nossas requisições. Então a gente vai ver mais para frente que a gente vai fazer upload de arquivos dentro da nossa aplicação, e por isso a gente precisa permitir, além do JSON, que não permite envio de arquivos, o URL Encoded, que esse sim permite envio de arquivos, beleza? Então são dois módulos, dois middlewares que a gente instalou aí na nossa aplicação. E agora, para a gente utilizar um arquivo de rotas separados, eu vou basicamente fazer app.use, e aqui dentro eu vou dar outro require, passando o caminho para o meu arquivo de rotas. E aqui eu não preciso passar JS nem nada, beleza? É só eu passar o caminho. Esse ponto aqui significa pasta atual do meu arquivo server.js, beleza? Barra routes para ele colocar esse arquivo. Se eu coloco sem esse ponto barra aqui na frente, ele vai achar que eu estou querendo importar algum módulo lá do Node Modules, beleza? Só que não existe um módulo routes. Existe o módulo express, mas não o routes. O routes é um arquivo físico. Por isso a gente coloca sempre com esse caminho relativo na frente, beleza? Salvando isso aqui, eu vou vir no routes.js, vou importar o express aqui dentro também. E agora aqui dentro eu vou criar uma variável chamada routes, que é igual a express.router, beleza? E agora eu tenho a parte de rotas separada do meu módulo principal, que é o server. A partir desse momento eu consigo fazer a mesma coisa que eu tinha lá antes com o app. A gente pode pensar que o nosso routes aqui é como se fosse o app. Eu consigo ter uma rota, por exemplo, também barra teste, receber hack e res como a gente tinha antes e dar um return res.send hello world, beleza? E aqui eu vou dar um module.exports igual a routes. O que eu estou fazendo aqui? Esse module.exports, ele basicamente exporta alguma informação do meu arquivo. Geralmente eu tenho um único módulo exports por arquivo, beleza? Então esse arquivo de rotas aqui, ele está exportando essa variável routes. E aqui dentro do meu server JS, eu estou importando esse arquivo. Então é a mesma coisa que se eu pegasse e botasse aquela variável routes aqui dentro, beleza? Então estou exportando de um arquivo, importando em outro arquivo. Se eu salvar isso aqui agora e rodar o meu servidor Node de novo, então eu parei meu servidor, rodei de novo, beleza? Vou vir aqui no Google Chrome, dou um F5, a gente pode ver que ele continua funcionando da mesma forma, beleza? Agora com uma estrutura bem mais separada, né? Beleza, feito isso, agora a gente vai entender os conceitos do que é esse hack e o que é esse res, beleza? O hack aqui, ele representa a requisição feita para o nosso servidor. Aqui dentro do hack vão estar informações relacionadas com a requisição. Então, por exemplo, se o nosso front-end está enviando um form, um formulário, dentro da requisição vai estar os campos dos formulários, os dados. Se o usuário está enviando algum parâmetro pela URL, né, um carry parameter, um URL parâmetro, qualquer tipo de parâmetro, qualquer informação que o cliente está enviando para o servidor vai estar dentro da requisição. Beleza? Então, tudo que a gente for acessar de informação, variável, upload de arquivo, depois vai estar dentro do hack, beleza? E o res aqui, ele representa a resposta que a gente vai dar para o nosso cliente. Então, a gente sempre vai utilizar o res para retornar uma resposta para o cliente. Tranquilo? Então, o hack representa a requisição. Vamos pegar os dados que o cliente enviou para a gente, que o usuário, o navegador, seja lá quem for. E o res aqui representa a resposta. Então, quando eu quero devolver uma resposta para o meu cliente, eu utilizo o res, sempre com um return na frente, beleza? Feito isso, então, a gente terminou mais um passo da nossa aplicação. O que a gente vai fazer aqui agora é criar uma estruturazinha de pastas. Então, eu vou criar uma pastinha chamada config, que vão ficar alguns arquivos de configuração daqui a pouco. Eu vou criar aqui uma pastinha models e também uma pastinha controllers, beleza? A gente vai utilizar a arquitetura MVC aqui dentro da nossa aplicação. Para quem não sabe o que é a arquitetura MVC, é uma arquitetura basicamente baseada em model, view e controller. Model representa a abstração, a gente pode pensar a abstração das nossas tabelas do banco de dados em formato de arquivo JavaScript, aqui no nosso caso. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela usuários dentro da
do meu banco de dados, eu vou ter um model usuário. Então, é como se fosse uma representação de uma tabela dentro do nosso arquivo aqui. Os controllers é onde vão ficar as nossas regras de negócio. Geralmente, os controllers são aqueles caras que recebem as requisições aqui das nossas rotas, beleza? Então, por exemplo, eu vou ter uma rota usuários, ele vai acessar o controller de usuário, beleza? E aí, daqui a pouco a gente vai ver como é que fica esse código lá dentro. Além disso, a parte de view do MVC, a gente não vai ter aqui, porque a gente está desenvolvendo uma API REST. Como eu falei, a gente não vai ter parte visual aqui nesse primeiro momento. Então, a gente pode pensar a nossa camada de view da arquitetura MVC como sendo o React ou React Native que a gente vai ter nos dias seguintes aqui da semana, beleza? Então, a gente vai estar utilizando uma arquitetura MC, beleza? Sem o V por enquanto. Tranquilo, agora que a gente já criou essas pastinhas, uma coisa que eu gosto de fazer em todo projeto Node, aqui se a gente perceber, a gente vai ter que ficar restartando o servidor várias vezes quando a gente alterar um arquivo. Mas tem uma biblioteca que se chama Nodemon, e eu vou até instalar ela aqui, e aqui eu posso passar um "-d" maiúsculo no final para indicar que ela é uma dependência de desenvolvimento, ou seja, eu vou utilizar ela somente em ambiente de desenvolvimento. Quando eu publicar minha aplicação, eu não preciso dela. Eu vou então instalar essa Nodemon aqui, e ela vai monitorar os arquivos JS para mim, e sempre que houver uma alteração, ele restarta o servidor. Bem melhor, né? Então, eu vou vir aqui no package.json e eu posso criar um carinha chamado scripts, que é para eu criar scripts personalizados. Então, eu vou criar o primeiro script que se chama dev. Esse script dev, ele vai executar nodemon src/server.js, que é aqui o caminho para o meu arquivo, beleza? E aqui eu vou criar um arquivo, um script chamado start, que é o script que a gente já estava executando antes, que é o node-server.js. Então, agora eu tenho dois scripts, o dev e o start. O dev eu vou utilizar em ambiente de desenvolvimento e o start em ambiente de produção. Como a gente está em ambiente de desenvolvimento aqui, eu posso rodar simplesmente agora yarn dev, beleza? A partir desse momento, o Nodemon já começou a rodar, beleza? Se eu acessar aqui, já está o Hello World. E agora, se eu alterar alguma coisa na minha rota, por exemplo, Hello Rocket, a gente pode ver que ao salvar aqui, ele já reiniciou o nosso servidor, porém eu troquei a rota aqui também, então teste. Agora sim já está lá Hello Rocket, já continua funcionando, beleza? Então ele identifica as alterações para a gente e reinicia o servidor. Show de bola! Agora que a gente configurou o Nodemon e já deixou uma estrutura de pastas pré-configurada, a gente vai estar utilizando o MongoDB aqui como banco de dados da nossa aplicação. O MongoDB é um banco não relacional, então ele é NoSQL, por mais que eles tenham trocado a sigla para Not Only SQL, mas a gente vai continuar utilizando NoSQL. O NoSQL, ele é um banco de dados que ele não permite a gente ter muitos tipos de relacionamentos, porém ele é um banco de dados extremamente performático e a comunidade do Node captou, recebeu o MongoDB como sendo quase que core, assim, muita gente utiliza o MongoDB. Vou utilizar o MongoDB em todo tipo de aplicação? Não vai utilizar o MongoDB em todo tipo de aplicação. Por que o MongoDB vai funcionar muito bem para a gente aqui? Porque a gente apenas tem duas entidades, se a gente for pensar naquele layout da aplicação. A gente vai ter os boxes são como pastas dentro de um Google Drive da vida, e a gente vai ter arquivos dentro dessas pastas. Então, é praticamente zero relacionamento. A gente tem só uma pasta com arquivos dentro. A gente não tem muitos relacionamentos, um para muitos, muito para muitos, e aí por aí vai, que daí seria muito mais indicado a gente utilizar um banco, por exemplo, um Postgres, um MySQL, que o Node também tem suporte muito bem, beleza? Para a gente utilizar o MongoDB, eu não vou instalar o MongoDB aqui na minha máquina, até porque é um processo meio chato. Por isso eu vou utilizar um serviço do MongoDB chamado MongoDB Atlas, beleza? É um serviço para a gente criar bases de dados Mongo dentro, hospedadas na nuvem. E aí eu vou basicamente logar na minha conta, eu já tenho ela criada, você pode criar uma conta aqui dentro. Vou criar aqui na minha conta. Beleza, eu não sei nem minha senha. Já estou aqui dentro agora do MongoDB, já consegui descobrir minha senha. Agora aqui dentro dos meus clusters, né, que é a primeira coisa que vem aqui junto quando a gente abre o MongoDB Atlas, eu vou vir aqui em Build a Cluster. O cluster a gente pode pensar que é um servidor. Dentro desse servidor a gente pode ter várias bases de dados e dentro dessas bases de dados vários esquemas ou tabelas, como a gente quiser chamar a representação lá dentro do Mongo, beleza? Aqui eu vou utilizar o North Virginia, que é uma localização que permite a gente ter gratuito, tem várias outras aqui, beleza? Aqui não vou deixar tudo como tá e vou dar um Create Cluster, beleza? Não preciso selecionar nada diferente. E aí a gente vai ter um banco de dados gratuito aqui, hospedado na nuvem, beleza? A gente vai aguardar um pouquinho, isso aqui demora, aqui como ele fala, demora até uns 10 minutos para esse servidor subir, mas é o tempo de você dar uma recapitulada no que a gente falou do vídeo, pegar um café e aí esperar isso aqui finalizar.
O cluster já finalizou aqui, ele já está online e o legal do Mongo é que a gente não precisa criar uma database. Assim que a gente tentar inserir um registro dentro dessa database, se ela não tiver sido criada ainda, ele vai criar para a gente. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é conectar com esse meu cluster, que é esse meu servidor. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em Security, beleza? E eu vou criar um novo usuário para acessar a minha base de dados. Aqui eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar de OmniStack e a senha eu vou botar também OmniStack, mas você pode selecionar a senha que você preferir. Deixa eu garantir que está o OmniStack, beleza. Aqui a permissão eu vou botar Read and Write to Any Database, beleza? Vou dar um Add User aqui dentro, ele já vai criar o meu usuário. Agora aqui nessa abinha IP Whitelist, a gente vai selecionar essa opção, vai vir em Add IP Address, beleza? E aqui em Whitelist Entry, a gente vai selecionar a opção Allow Access from Anywhere, beleza? Salvando essa opção, vou dar um Confirm e agora a gente já pode continuar. E agora aqui em Overview, dentro do meu cluster, eu vou selecionar a opção Connect, beleza? Dentro de Connect, eu vou vir aqui em Connect Your Application. Tranquilo? Aqui embaixo ele vai estar vindo já, o meu já veio com o driver de Node, se o seu não veio com o driver de Node, selecione. E aqui a gente vai copiar essa URL que ele dá pra gente aqui, ó, MongoDB mais SRV. Vou dar um copy. Beleza? E é isso que a gente vai utilizar. Lá dentro, então, agora do nosso projeto, voltando, a gente vai instalar uma biblioteca. Deixa eu deixar o meu servidor rodando, que a gente não precisa mais fechar ele, e eu vou abrir um terminal a mais aqui dentro. Beleza? Agora sim, deixa eu abrir uma outra abinha, na verdade, do terminal. Aqui, agora sim. Eu vou instalar agora, então, o Mongoose, beleza? O Mongoose, ele é um ODM, mas a gente pode utilizar aqui para não ficar muito conceito. Ele é um ORM, ele é uma abstração do nosso banco de dados, uma forma da gente abstrair o nosso banco de dados. E o que eu quero dizer isso? Lembra que eu expliquei o que eram os models, que era uma representação de uma tabela no banco ou de um esquema, né? Que é como a gente chama tabelas dentro do MongoDB. Então, o Mongoose, ele é basicamente uma forma da gente conseguir utilizar apenas código JavaScript para lidar com os dados dentro lá do nosso MongoDB. Então, a gente não vai precisar utilizar a linguagem de banco para tratar os dados dentro lá do nosso banco de dados. A gente vai conseguir utilizar apenas JavaScript. A gente vai ver como isso fica na prática logo, mas o que eu preciso do Mongoose no primeiro momento aqui é importá-lo aqui na nossa aplicação. Então, eu dupliquei a parte do Express e utilizei Mongoose, beleza? Opa, tô dentro das rotas, não é aqui que eu quero, é no meu server, que é o meu arquivo principal. Agora sim. Aqui embaixo, logo depois de eu definir minha app, eu vou dar mongoose.connect. Aqui eu vou colar aquela URL que eu copiei lá do MongoDB Atlas. Eu vou trocar aqui admin pelo nome do meu usuário, no caso OmniStack. E aqui password vou trocar também por OmniStack, que é a minha senha, beleza? Aqui ele está definindo o nome da minha database como sendo test, né? Que é o que vem aqui depois da barra. Posso trocar aqui também para OmniStack ou para o nome da database que eu quiser, beleza? Feito isso, eu vou passar duas opções também. Vou dar uma vírgula aqui, ó, criar um objeto. E vou passar duas opções para esse Mongoose Connect. A primeira delas é Use New URL Parser, porque basicamente a gente está usando um formato de URL aqui de conexão com o Mongo que é bem recente, que é mais nova, e aí a gente está dizendo para o Mongoose que a gente está utilizando esse formato, e a gente vai passar também aqui, não, aqui tá bom, a gente pode passar só isso, é o suficiente para a gente configurar. E agora para a gente garantir que ele conseguiu conectar no Mongo, é só a gente voltar lá no nosso servidor e ver aqui se está tudo certo. Então... opa, criei aqui uns 3 terminais, peraí. Agora sim, a gente rodou o servidor, ele restartou o servidor sozinho e não deu nenhum erro. Então é isso que a gente precisa, a gente já está conectado com o Mongo nesse primeiro momento, beleza? Agora que a gente já configurou o MongoDB Atlas, já configurou o nosso Mongoose, a gente vai partir para criar os models da nossa aplicação, que são aquelas representações das tabelas do banco, no caso, os esquemas que a gente chama aqui dentro do MongoDB. O primeiro model que eu vou ter é o model de box, que ele representa uma pasta aqui dentro da minha aplicação, que é aquela pasta onde eu vou jogar vários arquivos daqui a pouquinho, beleza? Eu vou começar importando o Mongoose aqui dentro. Vou declarar uma variável chamada box, que é igual a new mongoose.schema. O esquema aqui a gente pode pensar como sendo uma tabela lá no banco relacional. É que dentro dos bancos não relacionais a gente não tem muito conceito de tabela, então a gente chama mais de esquema, beleza? E aqui dentro, o primeiro parâmetro que eu vou passar para esse Mongoose Schema são quais campos eu vou armazenar dentro dele. Então, a minha box, ela vai ter um título, beleza? Esse título vai estar no formato string. Como ele é obrigatório, eu posso passar aqui um objeto de configuração. Aí eu defino o tipo string, required
true, beleza? Então eu estou definindo que o título é sempre obrigatório. Além disso, aqui dentro, eu vou ter uma lista de arquivos dentro da minha box, tranquilo? Essa lista de arquivos, ela vai ser um vetor. Então, dentro do MongoDB, a gente pode lidar com tipos primitivos de dados como integer, string, array, object, da mesma forma que a gente lida dentro do JavaScript. Então, por exemplo, se o meu files aqui, ele fosse um vetor de string, eu poderia colocar um vetor de textos, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui um vetor e aí passar o formato string aqui dentro. Mas como esse files aqui, ele vai ser, na verdade, um vetor de outro model, né? A gente pode pensar assim, porque depois a gente vai ter um model de arquivo. Eu vou esperar um pouquinho e vou deixar só em branco por enquanto aqui, beleza? Aí eu vou passar também aqui dentro desse box, aqui uma vírgula, né? E vou passar timestamps como true. Isso aqui basicamente faz com que ele crie um campo chamado created at e outro chamado updated at em cada registro da minha tabela aqui, do meu esquema. E o created at armazena a data de criação do registro e o updated at a data de edição, sempre que o registro for editado. Eu gosto bastante de utilizar isso aqui, beleza? E agora aqui de dentro eu vou exportar mongoose.model, então eu estou definindo um model com o nome box e eu vou passar o meu esquema aqui que eu acabei de criar como parâmetro, beleza? Vou começar criando agora, posso copiar isso aqui porque vai ficar bem parecido e vou criar o nosso model de arquivo, beleza? Vou colar aqui, vou trocar só de box para file aqui nas 3 ocorrências, aqui e aqui embaixo, beleza? E agora o meu arquivo, além de ter o campo título, ele vai ter um campo path também, que vai ser o nome do arquivo físico armazenado na minha aplicação. Então, quando o meu cliente, o meu front-end, enviar um arquivo, fazer um upload de arquivo aqui para o meu back-end, eu vou guardar esse arquivo dentro aqui da minha estrutura, em alguma pasta qualquer. E essa path vai guardar o caminho para onde que o meu back-end vai poder encontrar esse arquivo, beleza? Aqui essa path, ela vai ter também tipo string e ela também vai ser obrigatória. Beleza? Aqui não vai ter essa propriedade files. Aqui eu vou passar timestamps true também. E agora a gente vai fazer o seguinte. Lá no box, eu vou definir agora aqui que esse array de files, ele é um array de model file. Então, por exemplo, eu vou ter um esquema que vai armazenar todos os arquivos e esses arquivos eles vão ficar relacionados dentro de pastas, dentro de boxes, beleza? Por isso que eu estou armazenando um campo files aqui dentro de box. Então, porque um box tem vários files, por isso que eu coloco nesse formato. E agora, aqui dentro, então, do box, eu vou botar que ele é um array de tipo... Aqui eu estou como se fosse definindo esse campo, né? Então, o tipo dele vai ser mongoose.schema.types.objectID, ou seja, eu vou armazenar os IDs dos arquivos e aqui eu passo referência file, que é o nome do model de file, beleza? Então, a partir desse momento, o que eu estou falando? Essa minha propriedade files lá dentro do meu banco de dados, ela vai armazenar os IDs dos arquivos que pertencem a esse box, a essa pasta aqui, beleza? Então, esse é o tipo que essa é a forma da gente fazer relacionamentos dentro do MongoDB, tranquilo? Feito isso, então, defini os meus 2 models agora, e agora a gente precisa ter uma forma da gente começar a manipular esses registros, e aí que entra os nossos controllers. Então, eu vou começar criando o box controller. Esse box controller aqui, ele precisa num primeiro momento sempre importar o model de box. Então, eu vou percorrer aqui as nossas pastas e vou pegar o model de box. E agora, nesse box controller aqui, eu gosto sempre de utilizar uma classe, beleza? Eu gosto bastante de utilizar a classe. E agora, a gente vai ter um método aqui dentro, beleza? Vamos supor que a primeira coisa que a gente quer fazer na nossa aplicação é permitir que o usuário crie novos boxes, crie novas pastas dentro aqui da nossa aplicação. Então, o método que eu utilizo para isso, ele se chama store. E esse store aqui, ele vai ter aquela mesma carinha de middleware que a gente definiu lá dentro das nossas rotas. Então, ele vai ser uma função que recebe rec, res, e aí dá uma resposta. Então, rec, res, e aqui dentro eu preciso retornar algum tipo de resposta. Por exemplo, recurso criado. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui dentro? Eu preciso, no primeiro momento, receber dados lá do meu front-end. Então, o front-end, ele vai, por exemplo, enviar, beleza. Na hora que eu estiver criando uma box, o meu front-end vai precisar me enviar qual que é o título dessa box. Então, o usuário vai escolher um título para ela, vamos supor que a box se chame Rocket City, aí a gente vai chamar o nosso model de box aqui, criar um registro no banco de dados e retornar para o nosso front-end todas as informações do box que foi criado. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou começar definindo async aqui na frente, porque eu vou utilizar a sintaxe de async await, que é a forma mais fácil da gente lidar com requisições assíncronas aqui dentro do Node, beleza? E aqui dentro eu vou começar definindo uma variável box, que é igual a await
box.create, que é a forma da gente estar criando uma nova box dentro do nosso banco de dados. Aqui eu vou passar para ela title sendo Rocket City. Beleza? E agora aqui no res.send eu vou trocar para res.json, porque eu vou estar retornando uma resposta no formato de JSON e não no formato de texto. E eu vou passar essa box aqui para dentro como parâmetro, beleza? Como que a gente faz para testar esse controller? Claro que por enquanto o título que a gente está dando aqui para o nosso box, ele está estático, né? Ele não está vindo de nenhum lugar, não é o usuário que está escolhendo. A gente botou ele estático. A gente já vai fazer isso. Mas agora o que eu vou fazer aqui é dar um module.exports igual new box controller. Por que eu coloquei o new aqui na frente e não retornei o box controller diretamente? Porque o nosso box controller, ele é uma classe. Se eu não coloco o new aqui na frente, ele vai retornar a classe e não a instância de uma classe. Porque eu quero acessar os métodos da classe. Se eu não botar o new aqui, eu não vou conseguir acessar esses métodos, beleza? Feito isso, eu vou voltar aqui nas minhas rotas, eu vou importar... Opa, botei import aqui, na verdade. Eu vou criar uma constante chamada box controller, é igual require controllers barra box controller, beleza? E agora aqui na nossa rota, como a gente está fazendo a criação de um recurso, eu não vou utilizar o método get. Dentro da API REST, né, da arquitetura RESTful, a gente tem 4 métodos que são os principais: get, post, put e delete. O get, a gente vai utilizar ele sempre que a gente for buscar alguma informação aqui do nosso serviço, da nossa API, beleza? O post, quando a gente for criar alguma coisa. O put, quando a gente for editar. E o delete, quando a gente for deletar. Então, nesse caso, como eu estou querendo criar um novo box, eu vou utilizar o método post. E aqui na rota, eu vou chamar a rota de boxes, beleza? E aí, aqui dentro, eu vou passar boxcontroller.store. Então, a gente pode ver que antes aqui eu tinha uma função hackRes que fazia alguma coisa, e agora eu só repassei essa função para dentro do nosso controller. Se eu for lá no nosso controller, a gente continua tendo uma função que recebe hackRes e dá uma resposta. Vamos testar agora se isso está funcionando. Então, feito aqui, vou salvar. E agora, como que a gente vai testar essa nossa API? Se a gente fosse testar aqui uma rota GET, a gente poderia simplesmente chamar ela pelo navegador. Mas como é uma rota POST, daqui a pouco a gente vai ter rota PUT, daqui a pouco vai ter rota DELETE, isso começa a ficar bem chato, na verdade quase impossível testar pelo navegador. Então a gente vai instalar um carinha chamado Insomnia. Eu vou chamar aqui, ele chama Insomnia.rest, beleza? Esse aqui é o site e esse aqui é o carinha. Assim que a gente baixar esse cara, que ele tem para Mac, Windows, Linux, a gente vai abrir uma interface como essa aqui. Beleza? Essa aqui é a interface do Insomnia. Eu já deixei aqui, Semana Ministec, é o título que eu botei, mas a gente vai começar criando agora aqui uma pastinha chamada Box. Eu geralmente crio pastas para cada tipo de recurso que eu tenho na minha aplicação. E agora a primeira rota que eu vou criar aqui no Insomnia, que eu quero testar, é a rota Store, que é o nome do método que eu botei lá no meu controller. O tipo dela vai ser Post, beleza? E o corpo que eu vou enviar para essa rota vai estar em formato JSON, beleza? Vou dar um create aqui agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é botar a URL da nossa aplicação aqui em cima. Então, http://localhost 3333. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Zoom. Acho que agora já dá para ver, né? Então, localhost 3333/boxes, que foi o nome da URL que a gente deu aqui dentro do arquivo de rotas, tranquilo? Voltando no Insomnia, então, se eu chamar essa rota aqui, vou enviar sem nenhum corpo por enquanto, porque a gente não está enviando o título da nossa box, vou dar um send e agora vejam que ele retornou aqui para a gente várias informações da box que ele criou dentro do banco de dados. Então, isso aqui já está sendo salvo lá dentro do MongoDB. Bem legal, né? A gente já tem um ID aqui para o nosso registro. Então, isso aqui é um ID gerado pelo próprio Mongo. A gente tem o título da nossa box, que foi Rocket City, que a gente botou estático lá dentro. A gente tem aqueles campos created at, updated at, que eu falei lá dos timestamps. E a gente tem aqui também esse underline, underline V, que é como se fosse um contador de edições. Toda vez que a gente edita esse registro, ele aumenta aqui para a gente conseguir localizar quando deu certo ou não. E aqui está o nosso files, que está como um array vazio, ou seja, essa box aqui ainda não tem nenhum arquivo. Mas a gente já vai ver como a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, fazer upload de arquivos e tudo mais, beleza? Então, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui, como a gente vai ter várias requisições dentro do Insomnia, uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar a URL padrão, que a gente pode alterar essa URL constantemente depois. Eu vou tirar ela daqui. Vou vir aqui no Insomnia, onde está escrito No Environment, vou dar um Manage Environments. Aqui nessa Base Environment, eu vou criar uma variável chamada Base URL,
e vou colocar esse HTTP localhost 3000 sem a barra no final aqui, que é como se fosse a rota raiz para todas as outras rotas, para todas as outras chamadas API que a gente vai ter. Vou dar um done aqui e agora aqui na frente, antes do barra boxes, eu vou colocar base URL. Espera um pouquinho e já está lá. Então, chamando aqui de novo, a gente vai ver que ele criou outro box agora. A gente pode criar quantos boxes a gente quiser. Fazendo isso agora, o que falta a gente fazer? A gente precisa enviar um título nessa requisição. Então, eu vou enviar um JSON aqui dentro. E eu vou enviar um título, que é o nome do meu box. Então, title, beleza? Vou chamar o meu box, por exemplo, de box do Diego. Beleza? Agora, lá dentro do meu Visual Studio Code, como é que eu faço para pegar esse título aqui dentro, beleza? Eu posso acessar essas informações através da variável rec.body. Então, aqui dentro do nosso rec, como eu falei, ele guarda todas as informações que o front-end envia para o back-end. A gente vai ter uma variável chamada body que contém todo o corpo da nossa requisição. Como o corpo da nossa requisição está em formato JSON, ele vai conseguir automaticamente pegar rec.body.title, beleza? Então, se eu colocar isso aqui agora, aqui no lugar de Rocket City, e salvar, vir aqui no Insomnia e enviar, a gente pode ver se deu tudo certo. Opa, não deu tudo certo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Rec.body.title. Vamos enviar aqui de novo, ver se foi. Ah, não. Ele estava restartando o servidor, já deu certo aqui. Agora sim, já está ali, ó, título box do Diego. Então, ele já está conseguindo salvar com o título correto, beleza? Se eu quiser minimizar mais ainda isso, eu posso simplesmente, o que eu estou fazendo aqui? Criando um objeto com propriedade title e pegando a propriedade title do rec.body. Porém, se eu passasse só rec.body aqui dentro, porque a única coisa que ele tem dentro é title, já vai funcionar também da mesma forma. Então, box do Diego 2 aqui, vou dar um send e aí já está lá box do Diego 2, beleza? Então, a gente terminou essa rota, essa parte de criação de um registro de uma nova box dentro do nosso back-end. Agora que a gente já fez então a parte de criação dos box aqui dentro da nossa aplicação, a gente vai para a parte de upload de arquivos, beleza? Que é uma parte bem interessante. Para a gente conseguir fazer upload de arquivos aqui dentro do Node, a gente não vai simplesmente poder fazer dessa mesma forma utilizando rec.body e sair utilizando. A gente vai precisar fornecer uma forma com que o nosso controller consiga acessar os arquivos vindos através do nosso front-end, através da nossa requisição. Para isso tem uma lib muito legal, deixa eu vir aqui no meu terminal. Vou deixar o meu servidor rodando ali em segundo plano e vou instalar uma lib chamada Multer, beleza? Aguardei a instalação, show de bola. E agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro de config, vou criar um arquivo multer.js. Esse arquivo multer.js aqui, ele vai definir algumas configurações do meu multer. Já vou passar para você qual que são essas configurações. Vou começar importando o multer aqui. Beleza? Vou dar aqui um módulo.exports em um objeto, beleza? Então, eu vou exportar um objeto que contém algumas configurações do multer aqui dentro. A primeira configuração que eu vou utilizar aqui do multer se chama dest, que é o destino, para onde que meus arquivos vão aqui dentro, beleza? Para isso, eu vou utilizar um módulo do Node que vem instalado por padrão no Node. Eu não preciso instalar esse módulo, ele se chama path, beleza? E eu vou dar aqui um path.resolve. Esse path.resolve aqui, ele serve basicamente para eu não ter problemas na hora de escolher o caminho. Porque se eu botar aqui simplesmente, por exemplo, eu quero que meus arquivos eles caiam na pasta uploads, por exemplo. Se eu trocar esse arquivo aqui um dia de lugar, cara, começa a se perder e prejudica muito. Daí no Windows, por exemplo, a barra é invertida, no Linux a barra é normal. Então, a gente vai utilizar esse path porque ele vai padronizar a escrita dos caminhos dentro do Node. Por isso, path.resolve, beleza? Aqui eu vou passar uma variável dirName. Basicamente, essa variável vai retornar o diretório onde o nosso arquivo multer está. Então, a partir desse momento, pense que agora eu estou no diretório config. Agora, ao invés de a gente botar aqui barra ou barra invertida, a gente sempre separa as pastas por vírgula. Então, agora, por exemplo, eu quero voltar uma pasta. Então, eu estou na config, voltei uma pasta, agora eu estou na src. Vou voltar aqui mais uma pasta para ir lá para a raiz, que é onde está tudo aqui, Node Modules. E aqui dentro eu vou criar uma pasta temp. Então, dentro dessa pasta temp aqui é onde eu vou jogar os meus arquivos. Então, eu passo aqui agora temp, beleza? Feito isso, agora toda vez que eu fizer um upload via o multer aqui, ele vai jogar dentro dessa pasta temp. O que eu vou fazer aqui também agora
é passar uma opção Storage, beleza? O Multer, ele tem vários tipos de Storage. Por exemplo, eu posso armazenar arquivos físicos aqui dentro da minha pasta. Eu posso armazenar os arquivos dentro do banco de dados. Eu não gosto muito, mas tem como armazenar. Eu posso armazenar meus arquivos em algum serviço de... em nuvem, por exemplo, o Amazon S3, o CloudFront, o DigitalOcean Spaces. Então, tem alguns serviços que são próprios para armazenamento de arquivos. Eu acho bem legal, mas a gente não vai conseguir ver isso aqui agora. Então, eu vou utilizar primeiramente o multer.disk storage. Ou seja, eu quero armazenar os arquivos do disco, aqui onde que está a minha aplicação, beleza? Esse disk storage aqui, ele tem duas propriedades que são obrigatórias a gente configurar. A primeira delas é o destination, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que a gente configurou aqui, porém a gente precisa configurar nos dois, beleza? Mas esse destination aqui, ele vai ser uma função, já vamos falar dele. E a outra é o file name, beleza? O file name, então, é uma função que vai determinar qual que é o nome que o arquivo vai ficar salvo dentro da nossa base, dentro do nosso arquivo, dentro do nosso projeto aqui dentro. Porque por mais que o usuário, por exemplo, ele mande um arquivo, sei lá, com o nome test.jpg, se eu salvar esse arquivo com o mesmo nome, por exemplo, test.jpg, e um outro usuário, ou o mesmo usuário até enviar depois um novo arquivo, mesmo que seja diferente, com o mesmo nome, ele vai sobrescrever. Então, nessa file name aqui, eu vou dar meio que um nome único para o arquivo. Então, vamos começar com a destination, que é a mais simples. Ela recebe hack, file e callback. Esse callback aqui é uma função que a gente chama no momento que a gente já determinou a localização, beleza? Então, show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar essa função callback. Ela recebe o primeiro parâmetro dela, eu passo se houve algum erro. Então, aqui nesse caso é bem difícil dar algum erro, então eu vou retornar null aqui sempre. Então, nulo para o erro. E aqui eu vou passar essa mesma variável aqui, ó, path.resolve. Beleza? Então, com isso já está setado o destino que os nossos arquivos vão aqui com o multer.disk storage. Agora no file name, novamente eu recebo hack, file e callback, e agora eu preciso dar um nome único para o nosso arquivo. Como que eu vou dar um nome único para o nosso arquivo? Eu posso importar uma biblioteca do Node, que também vem instalada por padrão, que se chama Crypto. Essa Crypto aqui, ela serve para a gente gerar hashes ou conjuntos de caracteres únicos, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Crypto.randomBytes. Essa função aqui, eu vou selecionar o número de bytes que eu quero gerar, então eu vou gerar 16 bytes de caracteres aleatórios, e aqui contém números, letras, hexadecimais de qualquer forma, beleza? E aqui eu vou chamar um callback. O callback é uma forma mais antiga da gente lidar com programação assíncrona, mas essa biblioteca Crypto ela ainda não tem a possibilidade da gente utilizar promises, que é aquele async await que a gente já aprendeu. Então, aqui esse callback ele vai ser uma função que recebe um erro, ou o hash, caso tenha dado certo. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Se eu recebi um erro, né? Se deu erro aqui, o que eu vou fazer é chamar aquele callback lá em cima da nossa função, que basicamente é quando eu aviso para o multer se deu certo ou não. Então, eu vou avisar ele que não deu certo e vou enviar o erro, beleza? Lembrando que o primeiro parâmetro é o erro. Então, eu vou enviar apenas ele. Se não deu erro aqui no nosso Crypto, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer file.key. Vou definir uma variável dentro desse nosso file aqui e vou passar hash.toHex, ou melhor, toString, hexadecimal, e aqui eu vou passar o nosso file.originalName. Beleza? Já vou falar um pouquinho sobre o que é isso, e aí se deu tudo certo, eu passo null para o erro e file.key como segundo parâmetro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o Crypto, gerei 16 bytes de caracteres aleatórios, e aí eu criei uma nova propriedade dentro daquele meu file, eu já vou ver onde que vai parar esse file daqui a pouquinho, e eu criei uma nova propriedade chamada key, beleza? Que contém o hash, aqui então vai ser, por exemplo, alguma coisa assim, qualquer coisa, beleza? Com um tracinho aqui no meio, beleza? E aí, o nome original do arquivo. Aqui a gente tem que lembrar que eu estou utilizando o apóstrofo, né? A aspas virada para a esquerda. Eu não estou utilizando as aspas simples nem as aspas duplas, beleza? É o apóstrofo, beleza? Porque assim a gente consegue incluir variáveis dentro desse texto aqui. Beleza? Então, o nosso arquivo, por exemplo, vamos supor que eu enviei uma imagem e ela se chama test.jpg. Vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó, o nome do nosso arquivo. Então, uma string, que geralmente vai ser única, seguida do nome original da nossa imagem, que vem através do file.originalName, beleza? Feito isso, agora a gente já configurou aqui o nosso multer, não preciso configurar mais nada, beleza? Vou voltar aqui para as nossas rotas e agora eu vou começar criando o file controller.
No File Controller, deixa eu copiar mais ou menos a mesma lógica do Box Controller, só vou trocar aqui as importações por File, o nome para File Controller, aqui embaixo também File Controller, aqui eu posso fazer agora uma modificação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no File Controller, eu vou criar um arquivo, certo? Mas para esse File Controller aqui, ele conseguir suportar o upload de arquivos, para eu basicamente falar, olha, Multer, que é a biblioteca que a gente fez ali para lidar com arquivos, haja sobre essa rota store aqui do File Controller. A rota store do File Controller, por exemplo, vai poder receber um arquivo. Eu tenho que ir lá nas minhas rotas, eu vou importar o File Controller aqui dentro, eu vou importar o Multer aqui dentro também, vou importar a nossa config do Multer, que a gente acabou de criar, que está lá dentro de /config/multer, beleza? E agora, aqui dentro, quando eu criar a nossa rotinha post /files, vamos supor, eu vou passar aqui como segundo parâmetro, antes do controller, multer. Multer, passo o multer config aqui como parâmetro, e aí eu passo .single, por exemplo, que se eu quero permitir um upload por vez, ou vários, eu poderia passar aqui no lugar de single, eu poderia passar, se não me engano, array, para receber vários arquivos de uma vez só, mas como eu quero um arquivo por vez, eu vou passar single, e aqui eu dou o nome do campo que o front-end precisa me enviar com o arquivo. Então, eu vou chamar o campo de file, beleza? Então, o meu front-end precisa enviar um campo no com o nome file, contendo o arquivo em si. E aqui eu vou chamar filecontroller.store. Beleza? Vou salvar isso aqui agora, e agora só para a gente testar, aqui dentro do meu File Controller, eu vou dar um console.log hack.file, que é onde deve estar o meu arquivo nesse momento. Aqui, só para não dar erro, eu vou dar um return res.send. Ok, beleza? Só para não dar erro aqui, ele tem uma resposta, porque toda rota aqui a gente precisa ter uma resposta. Vou salvar isso aqui agora, vou ver se o meu servidor aqui continua rodando. Beleza, tá rodando. Agora a gente vai vir aqui no Insomnia, vou criar uma pastinha para file, vou criar uma requisição store, ela vai ter o método post, o corpo que ela vai enviar aqui agora não vai ser JSON, beleza? Lembra que eu configurei lá no começo da nossa aplicação, para a nossa aplicação poder ouvir tanto JSON, receber requisições em JSON, ou URL encoded. E agora, como a gente vai enviar um arquivo, eu preciso desse formato aqui, ó, URL encoded. Então, lá dentro do Insomnia, eu vou selecionar aqui form URL encoded. Na verdade, eu vou selecionar multipart form data, na verdade. Não, é form URL encoded. Beleza? Não, é multipart form data. Agora aqui dentro, então, no multipart form data, eu vou botar o nome do campo, file, certo? Que é o nome que eu botei lá dentro para receber lá dentro do file control, dentro do nosso multer aqui, ó, single file, beleza? E aqui eu posso botar um arquivo. Então, eu vou selecionar um arquivo aqui no meu computador. Por exemplo, logo.svg, é uma logo qualquer aqui, beleza? E agora eu preciso botar aqui a nossa base URL, que a gente tinha configurado antes, /files, que é o nome da rota. Se eu der um send aqui, a gente vai receber o ok, mas o que me interessa provavelmente está lá no console.log. Então, se eu voltar aqui no Visual Studio Code, eu posso ver aqui que eu recebi várias coisas aqui, várias informações que vieram através desse console.log que eu botei aqui em cima. Então, veio, por exemplo, o nome do arquivo logo.svg, veio o formato dele, que é um SVG em formato XML, veio aquela key que eu setei lá dentro do multer config. Então, aqui dentro do multer config, lembra que eu criei aquela file.key? Tá aqui, ó, file.key, gerou aqui 16 bytes de hash pelo cripto, e aí o nome original. E aqui tá também até a nossa destination, que é aonde que o nosso arquivo foi parar. Então, se eu acessar aquela pasta temp, a gente pode ver que está aqui, ó, meu arquivo SVG já veio aqui para dentro do meu servidor. Então, eu já estou fazendo o upload do arquivo. A única coisa que eu não estou fazendo é salvar esse arquivo aqui dentro do banco de dados. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como o meu arquivo aqui ele vai estar sempre associado com uma box, né? Não tem como eu ter um arquivo solto, que ele não esteja dentro de alguma box, dentro de alguma pasta. O que eu vou fazer aqui na rota, é a rota de files, eu vou modificar ela um pouquinho. Eu vou chamar ela de /boxes, /id, /files. Esse /id aqui, eu estou basicamente dizendo para o Express que eu estou esperando um parâmetro do usuário aqui. Então, eu posso ter parâmetros dentro das minhas rotas. E aí, minha rota vai ficar mais ou menos alguma coisa assim. Localhost 3333 /boxes, o ID da box. Então, por exemplo, um ID louco aqui, /files. Essa é a rota para eu criar um arquivo. Isso é bom, é legal, porque assim eu já vou conseguir saber o ID da box que aquela rota vai utilizar, que aquele file vai ser utilizado. Então, aqui, agora, por exemplo, no Insomnia,
Ao invés de eu chamar a rota assim, eu vou pegar aquela box que a gente criou lá dentro, que é a box do Diego 2, e vou pegar o ID dela aqui, vou colocar aqui em cima, então barra boxes, barra esse ID, barra files, beleza? E aí sim, agora eu vou poder fazer o upload. Lá dentro agora do nosso file controller, eu vou começar pegando a nossa box do banco de dados. Então deixa eu importar aqui o model de box, e eu vou fazer await box.findById. E agora como é que eu pego esse ID aqui da minha URL? Basicamente hack.params, que retorna todos os parâmetros que vêm através de rota, beleza? .id, que é o nome do parâmetro que eu botei lá dentro da rota, depois dos 2 pontos, beleza? Agora eu vou criar um file. Então vou dar um igual await file.create, e aqui eu preciso passar os campos. Quais são os campos que o file recebe? Title e path, beleza? O título dele eu vou pegar do hack.file.originalName, que é o nome do arquivo mesmo que o usuário subiu na nossa aplicação. E o path eu vou pegar de hack.file.key, que foi aquele caminho que a gente gerou lá dentro do multerconfig, beleza? Então, esse file.key aqui que contém exatamente aquele nome que a gente salvou o arquivo dentro da nossa máquina aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, lembra que o nosso box aqui, o files, ele é um array, e eu posso tratar ele como sendo um array aqui dentro do próprio JavaScript. Então, por exemplo, box, que é o nome da nossa variável que tem o box que a gente acabou de utilizar aqui, .files.push, porque eu quero incluir uma nova informação dentro desse array, e aqui eu boto o nosso file que eu acabei de criar, beleza? Aí eu dou um box.save com await na frente, porque isso aqui é assíncrono, beleza? E aqui agora eu dou um return has.json nesse meu file que acabou de ser criado. Então eu vou retornar o file que acabou de ser criado lá para o nosso front-end para ele saber que deu tudo certo. Beleza? Restartei o servidor, volto lá no Insomnia, agora eu vou criar um novo arquivo. A gente aguarda um pouquinho aqui, provavelmente o servidor não tinha restartado ainda, deixa eu enviar de novo. Vamos ver o que aconteceu aqui no meu terminal do VS Code. Ele deu um errinho, file validation, title, path, title is required. Será? Ah, certo. Original name aqui eu botei com N maiúsculo, mas é com N minúsculo, beleza? Por isso que tá dando erro. Vou restartar agora, voltamos ao Insomnia, vou dar um send aqui e agora sim o nosso arquivo foi criado, beleza? O mais interessante disso aqui, agora que o nosso arquivo foi criado, é que ele foi associado lá com a nossa box. E como que a gente faz para testar isso? Eu vou vir aqui nas nossas rotas, VS Code, dentro das nossas rotas, vou criar uma rota de get no boxes, recebo o ID, e aí eu vou chamar o método show lá dentro do nosso box controller. Então vou acessar aqui o box controller, vou criar um método show, hack e res, beleza? Esse método show aqui, ele vai retornar a box e todos os arquivos que contém dentro dessa box, beleza? Então eu vou começar fazendo o seguinte, const box é igual await box.findById, vou pegar o parâmetro que a gente recebeu através da rota também chamado ID, beleza? E aqui eu vou fazer, deixa primeiro eu fazer isso aqui, depois a gente já vai ver res.json box. Vou salvar isso aqui agora, a gente volta aqui para o Insomnia. Se eu criar uma nova requisição, deixa eu duplicar essa que já tem aqui, eu vou chamar ela de show. Método get, aqui eu preciso passar o ID da box, então deixa eu pegar o ID aqui. Beleza, o ID da box aqui dentro, ela não precisa ter corpo, JSON nem nada, vou dar um send, aqui a gente pode ver que retornou os dados da minha box, só que os arquivos aqui retornou apenas o ID daquele arquivo que eu criei, e não todos os dados dos meus arquivos. Se eu quiser todos os dados dos meus arquivos, eu posso simplesmente fazer o seguinte, aqui no findById eu dou um ponto populate, porque eu quero popular um relacionamento, e aqui eu posso passar o nome do relacionamento, por exemplo, files. Beleza? Voltamos aqui ao nosso Insomnia. Se eu der um send agora, vem aqui agora então todos os dados dos meus arquivos dessa box, beleza? Só que agora se a gente tiver mais de um arquivo, vamos criar um arquivo novo aqui. Então vou dar um send, beleza? O mesmo arquivo. Se eu der um show agora, o que eu posso ver é que o arquivo mais recente, né, que ele foi criado aqui, ó, 18/52, ele tá embaixo. Só que eu queria, na verdade, ordenar ao contrário. Eu queria que os arquivos mais recentes ficassem em cima. Então, aqui quando a gente faz o populate, a gente pode, ao invés de simplesmente passar uma string, que é o path, né, que é o nome do campo que a gente quer popular, eu posso passar o nome do campo numa variável path.
Então, Files. E aqui eu posso passar algumas opções. Então, a opção que eu quero passar é a opção de Sort, que é para eu fazer a ordenação. E eu vou ordenar pelo campo Created At, que é o campo que armazena a data de criação. E aqui eu coloco -1, porque eu quero no decrescente. Se eu botar só Created At, por exemplo, 1, ele vai ordenar de forma crescente como já está hoje. Se eu boto -1 aqui, ele ordena de forma decrescente. Esse é o modelo da gente ordenar dentro do Mongo, beleza? Vou salvar aqui agora. E se eu listar agora os meus arquivos, eu posso ver que o 1852 veio em cima do 1851, beleza? Então a gente terminou agora a parte de rotas da nossa aplicação, a gente fez toda a parte de criação de box, criação de arquivos, upload, listagem de box, e agora a gente precisa fazer algumas alteraçõezinhas para que o nosso front-end possa acessar esses arquivos aqui do nosso front-end, então, do nosso back-end. Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso file, quando a gente lista os nossos arquivos aqui dentro do box, a gente pode ver que a gente tem apenas o path do arquivo, mas a gente não tem uma URL para a gente retornar para o front-end acessar esse arquivo diretamente, de forma direta. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso VS Code, dentro do file, a gente vai criar um campo virtual. Um campo virtual dentro do MongoDB, ele é basicamente um campo que ele não existe na tabela, ele não existe lá pelo lado do banco de dados, porém, ele é criado, ele existe aqui no nosso no lado do back-end, no lado do código. Então, eu vou definir file.virtual, beleza? Agora, eu vou dar um nome para esse campo, por exemplo, URL, beleza? Aqui eu vou dar um .get, declaro uma função aqui dentro, e aqui a função ela precisa estar com esse formato, ela não pode estar em arrow function, porque eu preciso acessar o this aqui dentro. Porque o this, ele se refere à instância, ele se refere aqui ao nosso registro de arquivo, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui embaixo é dar um return. Vou retornar aqui a minha rota, por exemplo, localhost 3333, barra, e aqui eu vou botar files, que vai ser o nome da minha rota para acessar algum arquivo, e aqui dentro, deixa eu transformar isso aqui em apóstrofo, ao invés de aspas simples, para eu poder incluir uma variável aqui dentro. Aqui dentro eu vou botar encode URI component, que é basicamente para ele botar o texto que eu botar aqui dentro em formato de URL, para ficar encoded, beleza? E aqui eu vou botar this.path, que é o nome da minha variável aqui dentro, beleza? A partir desse momento, eu vou também aqui junto com os timestamps, eu vou incluir duas coisas. ToObject, eu vou botar virtuals true, beleza? E aqui toJSON, eu vou botar também virtuals true. O que eu estou falando aqui basicamente? Eu estou falando que toda vez que esse tipo de informação, que o arquivo for convertido em um JSON ou em um objeto, para ele fazer esse carregamento desse nosso virtual aqui automaticamente. Por que eu coloquei isso? Porque lá no Box Controller, quando a gente dá esse res.json, o nosso file ele é convertido em JSON. Se eu não colocar isso aqui, não vai vir a URL. Porém, se eu colocar isso aqui, ele vai fazer um cálculo dessas nossos virtuals de forma automática. E aí, se eu vim aqui no Insomnia e dar um send, a gente pode ver que já está aqui a URL do arquivo, beleza? Porém, se eu clico aqui em cima dela, não acessa nada, porque eu tenho que fazer uma última alteração aqui no nosso server.js. Eu vou dar um app.use, aqui eu vou passar a rota files, então toda vez que a gente receber uma requisição na rota files, eu vou utilizar o express.static, e aqui eu vou pegar a nossa variável path, que é aquela para definir os caminhos, e eu vou chamar o path até a nossa pasta temp. Então, dear name, vou voltar mais uma pastinha e aí a pasta temp. Isso aqui eu estou basicamente fazendo um redirecionamento. Então, toda vez que o usuário acessar a rota files, beleza? A gente vai buscar os arquivos físicos que contém dentro da pasta temp. Então, salvando isso aqui agora, voltando no Chrome e dando F5, tá lá o nosso ícone que eu fiz o upload lá, que é o nosso SVG, beleza? Então, agora a gente finalizou a nossa aplicação. Deixa eu dar uma configurada aqui. Só falta, então, algumas últimas coisinhas, que é a parte do real time, a gente configurar essa aplicação para ela ter suporte em tempo real. Então, toda vez que a gente enviar um arquivo, a gente vai disparar para todos os usuários que estão conectados na nossa aplicação que esse novo arquivo foi criado, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer e também subir a nossa aplicação para produção, fazer o deploy da nossa aplicação para a gente ver ela funcionando online, poder enviar depois para as outras pessoas também, beleza? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora na aplicação é configurar a parte de real time. Então, a gente vai utilizar uma lib chamada socket.io. Eu vou vir aqui, vou instalar essa lib, yarn add socket.io.
beleza? É ela que eu vou estar utilizando. E aqui no socket a gente tem uma particularidade, porque no socket a gente não utiliza o mesmo protocolo de comunicação que a gente utiliza dentro de um serviço de uma API REST comum. Então hoje quando a gente faz as chamadas nas nossas rotas, ali para criar box, para criar arquivo e tudo mais, a gente utiliza o protocolo HTTP, certo? Então a gente está enviando respostas e requisições em formato JSON. Quando a gente utiliza o socket, a gente tem um protocolo chamado WS, que é o protocolo WebSockets. Para a gente conseguir fazer que a nossa aplicação ela ouça tanto requisições vindas através de protocolo HTTP, que é o que a gente está utilizando aqui na aplicação até agora, e também requisições no formato de WebSocket, a gente vai precisar começar importando aqui o socket, beleza? Então eu vou automatizar isso aqui de uma forma mais rápida, então eu vou criar uma constante chamada IO, que é igual a require socket.io. Essa função aqui ela retorna uma função, então eu poderia importar isso aqui e depois chamar a função, mas eu posso chamar a função também aqui diretamente pelo retorno, beleza? E aí aqui dentro eu vou passar uma variável chamada server. Essa variável server aqui, eu vou criar ela aqui em cima, sendo igual a require HTTP. HTTP é o protocolo HTTP que vem por padrão junto no Node, beleza? Não precisa instalar nada. E aqui eu dou um ponto server e eu vou passar o nosso app criado pelo Express até então, beleza? Agora, aqui embaixo onde eu tenho esse app.listen, eu vou trocar para server.listen. E a partir desse momento, a minha aplicação já está ouvindo tanto requisições com o protocolo HTTP, quanto requisições com o protocolo WebSocket, beleza? E agora, como que a gente faz, por exemplo, para definir rotas, né? Definir maneiras de receber informações lá do nosso front-end em real time e também poder enviar informações, beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero, eu vou criar aqui em cima, eu vou utilizar essa I.O., beleza? Daqui para frente eu vou utilizar esse I.O. aqui para determinar qualquer tipo de, é como se fossem as nossas rotas lá do protocolo HTTP. Então, eu vou definir io.onConnection. Beleza? Aqui eu vou receber uma variável socket e aqui dentro eu posso dar um console.log em alguma coisa, por exemplo. Beleza? O que está acontecendo aqui? A parte de WebSockets, eu preciso de um front-end para conseguir testar ela. Eu não tenho um Insomnia feito para testar WebSockets, beleza? Eu deveria ter, mas não tem. Então, essa parte de sockets a gente vai criar e a gente só vai conseguir ver ela funcionando mesmo quando a gente criar a parte de React e React Native nos próximos dias, beleza? Mas o que eu quero fazer basicamente? Eu quero fazer com que o usuário, por exemplo, ele possa acessar uma sala dentro dos meus WebSockets. E uma sala a gente pode pensar como se fosse uma separação. Por quê? Eu não quero, por exemplo, que um usuário que está trabalhando numa box, por exemplo, na box Rocket City, que só tem arquivos da Rocket City, e um outro usuário que esteja na box, por exemplo, Diego. Eu não quero que quando o usuário Diego, por exemplo, crie um arquivo, esse usuário da Rocket City receba esse mesmo arquivo. Então, eu vou criar salas que a gente chama rooms aqui dentro do WebSocket, o Socket.io, para cada box. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro, aqui pensa que eu estou como se fosse criando uma rota, beleza? Eu vou criar uma rota dentro do meu socket chamado Connect Room, beleza? E aí o meu front-end vai chamar essa Connect Room aqui, passando o ID da minha box, e agora eu vou dar um socket.join box. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu receber uma conexão no WebSocket, isso aqui é toda vez que o usuário abrir a minha aplicação lá no front-end, eu vou receber esse socket. Esse socket é a representação da conexão do usuário com a minha parte de real-time, com o meu servidor, aquela conexão que fica em tempo real. Aí eu vou falar que quando eu receber uma requisição lá do meu front-end chamado Connect Room, eu vou pegar aquele socket que está conectado na minha aplicação, que chamou essa Connect Room, e vou dar um join na sala box, beleza? A partir desse momento, aquele usuário ele vai ficar isolado do restante dos outros usuários que estão na minha aplicação. Beleza. Com isso, eu estou conectando o usuário numa sala única, numa sala específica. Mas como que eu faço para enviar uma mensagem para ele em tempo real? O que eu vou fazer aqui agora é criar um middleware global, beleza? Então o middleware a gente já sabe como é que é a carinha dele, é um hack, um res e tem uma função, beleza? E aqui eu vou definir que a variável hack.io é igual I.O. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou passando uma informação global para a minha aplicação, definindo uma nova variável dentro de hack. A partir desse momento, todo o controller que eu chamar, todo middleware que vier a partir, toda rota que vier a partir desse app.use que a gente definiu aqui, vai ter acesso à informação I.O., que é aquela nossa variável aqui, dentro do hack, beleza? Isso aqui é muito legal. Só agora uma coisinha que a gente tem que fazer é receber um parâmetro a mais aqui que se chama next e retornar
next aqui dentro. Por que que eu fiz isso? Até então, os middlewares que a gente tinha criado, que são as nossas rotas em si, o retorno dela, né, o final dela sempre é uma resposta para o cliente. Então, se a gente não colocar esse return next aqui dentro, ele não vai passar daqui. Todas as requisições vão parar aqui mesmo. Quando eu coloco o return next, o que que ele vai fazer? Ele vai processar esse middleware, que é esse conjunto de código aqui, e vai passar para o restante das rotas, para o resto da nossa aplicação, terminar de processar essa requisição, beleza? Salvando isso aqui agora, lá dentro do nosso file controller, a partir do momento que eu criei o arquivo, eu preciso avisar para os usuários que estão dentro dessa minha box aqui que houve um novo arquivo adicionado. E aí todos eles vão receber essa informação em real time. Como é que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou pegar hack.io, que é essa variável que eu criei aqui dentro, beleza? E agora eu vou fazer .sockets, aqui eu pego todos os usuários conectados na minha aplicação, .in, e aqui eu passo o ID da minha box. O campo ID aqui no Mongo, ele sempre tem esse underline na frente. Então aqui eu tô pegando todos os usuários que estão conectados naquela box com aquele ID, beleza? E agora eu vou enviar uma informação para eles, eu vou chamar de file com os dados desse arquivo, beleza? Que é os mesmos dados que eu retorno aqui no rest.json. A partir desse momento, se eu tiver com um dispositivo mobile, né, um aplicativo conectado numa box e o web conectado na mesma box e um criar um arquivo, esse outro aqui também vai receber uma resposta via real-time que um novo arquivo foi criado. A gente vai ver como isso fica muito massa. Depois, quando a gente criar o front-end e o mobile, a gente não vai conseguir testar isso aqui agora, mas a gente vai ter um gostinho mais de como isso funciona mais para frente, beleza? Agora, só para a gente finalizar, a gente vai colocar a nossa aplicação online para a gente conseguir utilizar ela nos próximos dias dessa semana. Agora, então, antes da gente começar a publicação da nossa aplicação, eu preciso configurar um último módulo aqui na nossa aplicação que se chama Cores, beleza? Esse Cores é um módulo que determina quem vai poder acessar a nossa aplicação. E aí, se eu não definir esse módulo, o meu front-end não vai conseguir acessar esse back-end estando em um domínio diferente, beleza? Para isso, eu vou vir aqui no meu server.js, eu vou importar esse Cores aqui em cima, e aqui, onde que estão meus outros middlewares, eu vou definir, por exemplo, app.useCores, beleza? É bem interessante que ele venha antes de tudo, então eu vou definir ele aqui logo depois que eu defino o meu app, beleza? Isso aqui basicamente eu estou definindo, cara, todo mundo pode acessar a minha aplicação e consumir os recursos dela. Se eu quisesse definir, por exemplo, só um endereço pode ou outro pode, tem aqui nas configurações, você consegue fazer isso, mas aqui como a gente está testando, vou deixar para todo mundo poder acessar. Beleza? Agora que a gente configurou isso aqui, a gente vai subir a nossa aplicação dentro do Heroku, beleza? Para isso eu vou acessar aqui heroku.com e aqui dentro do Heroku, então, eu já tenho uma conta, mas você pode criar uma conta aqui dentro do Heroku, você vai cair num painelzinho como esse aqui, é gratuito, beleza? Dá para utilizar de forma gratuita. Assim que tiver pronto aqui o nosso painelzinho, eu vou vir aqui em New, Create New App. E aqui eu vou dar um nome para a nossa aplicação, então vou chamar de Omni Stack Backend, beleza? Vou dar um Create App aqui. Agora ele vai vir aqui numa interface. Agora a primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar um código aqui para dentro, né? Jogar o código da nossa aplicação aqui para dentro. E como que a gente vai fazer isso? Eu gosto muito de utilizar o GitHub para isso. Então eu vou, e se você não sabe utilizar o GitHub ainda, eu vou dar uma introdução bem rápida aqui, bem rápida mesmo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Git, se você não tiver ele, beleza? Então esse aqui é o Git, tem download para todas as plataformas. O Git ele é um controle de versão. Eu posso ver aqui a versão do meu Git, se não me engano é version. Isso, exatamente, tá aqui, beleza? Então no Mac já vem instalado por padrão, tudo mais. Eu vou começar criando um repositório aqui dentro do GitHub, eu já tenho a minha conta aqui dentro, você pode criar uma conta gratuita também dentro do GitHub, que é basicamente um repositório de códigos. Aqui dentro eu vou dar um nome, então vou chamar aqui de backend, beleza? Posso chamar do nome que eu quiser, e aqui na descrição posso colocar qualquer coisa. Aqui posso botar repositório privado ou público, tanto faz. Vou criar o meu repositório, vou copiar essa URLzinha HTTP aqui, beleza? E agora aqui dentro do meu terminal, onde que está o meu projeto, eu vou começar dando um git init. Isso aqui vai fazer com que ele crie uma pasta .git que é invisível, né? Se eu der um ls, tá aqui ela, ó. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é dar um git remote add origin. Origin aqui é o nome que eu estou dando para essa minha URL do GitHub. Eu poderia dar o nome que eu quisesse. Geralmente a gente utiliza a origin.
beleza? E aqui agora eu estou falando que o meu repositório Git, ele vai ser hospedado lá dentro do GitHub, esse meu código aqui. E agora como é que eu vou jogar esse código lá para dentro? A primeira coisa que é muito importante é que tem alguns arquivos aqui que a gente não quer jogar lá para dentro. Então, por exemplo, a pasta node modules não é legal a gente jogar para dentro do repositório Git, porque ela tem muita coisa aqui dentro e essa node modules ela pode ser facilmente recriada quando o usuário baixar esse código, ou o Heroku baixar esse código, e ele vai dar um yarn install lá e vai instalar tudo de novo. Então a gente não precisa jogar essa pasta. Para isso eu vou criar um arquivo chamado gitignore. Eu vou ignorar a pasta node modules para ela não ser jogada lá para dentro do GitHub, beleza? E eu vou ignorar também todos os arquivos que tem aqui dentro dessa pasta temp. Então, temp/todos, beleza? Se eu der um git status aqui agora eu consigo ver os arquivos que vão ser jogados lá para dentro. Então, gitignore, package.json, a pasta src completa e a pasta yarnlock. Porém, tem um problema aqui, porque se eu não jogar essa pasta temp, talvez o meu servidor não consiga criar ela, não tenha permissão para isso. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um arquivo chamado gitkeep aqui dentro, .gitkeep, e aqui no gitignore eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o arquivo gitkeep dessa condição de excluir toda a pasta temp. E a partir desse momento, se eu der um git status, agora eu posso ver que a pasta temp, ela vai sim lá para o GitHub, porém vazia, apenas com o arquivo gitkeep dentro. Então, feito isso aqui agora, eu vou dar um git add ponto para ele adicionar todos os arquivos e para eu dar um commit. O commit é como se fosse um ponto na linha do tempo no meu projeto. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o quê? Eu terminei a minha estrutura do back-end. Depois, quando eu adicionar novas funcionalidades, de novo o git add e o git commit descrevendo a funcionalidade que eu adicionei. Então, beleza? Dei o git commit aqui agora. Agora, a última coisa, o Heroku, ele não sabe automaticamente qual script que ele tem que rodar para fazer a nossa aplicação executar. Então, aqui, atualmente, a gente está rodando yarn-dev, né? Que é o script para rodar a nossa aplicação em ambiente de desenvolvimento. Mas se a gente lembrar lá no meu package.json, eu criei um script chamado start, que ele roda a nossa aplicação sem o nodemon. E é esse script aqui que a gente tem que utilizar em ambiente de produção, que a gente tem que utilizar lá no Heroku. Mas como que eu vou informar para o Heroku que é esse aqui o script que ele tem que executar? Eu posso criar um arquivo chamado procfile, que é o nome do arquivo que o Heroku utiliza, beleza? Aqui eu vou descrever uma chave chamada web, que é o nome do serviço que o Heroku vai executar, e aqui eu coloco, então, o script que ele deve executar, yarn start. Então, é o script, e aqui a gente pode utilizar npm start no lugar do yarn, para garantir que, mesmo se o Heroku não tenha yarn instalado, ele executa com npm, não tem problema nenhum, beleza? Então, vamos utilizar npm mesmo aqui. Vou voltar aqui agora, vou adicionar tudo de novo. Se a gente der um git status, a gente vai ver que tem um novo arquivo que não foi adicionado ainda na nossa linha do tempo. Vou adicionar então todos os arquivos e vou dar um novo commit, adiciona proc file do Heroku, beleza? E agora eu vou dar um git push origin master, beleza? Isso aqui vai basicamente garantir que todos os meus arquivos vão lá para o GitHub. Posso vir aqui dar um F5 no GitHub, tá lá todos os arquivos da minha aplicação. Inclusive a pasta temp está sem os arquivos, apenas com o gitkeep, não tem pasta node modules, então já está pronta aqui a nossa aplicação. Uma única coisa que faltou aqui a gente configurar, porque se a gente mandar a nossa aplicação do jeito que ela está aqui para o Heroku vai dar problema, é que o Heroku, por exemplo, ele tem que ter controle sobre algumas variáveis dentro da nossa aplicação. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá no server.js, onde a gente definiu que a porta da nossa aplicação vai ser a 3333? O Heroku ele precisa ter controle sobre isso aqui, porque ele tem que poder definir a porta da nossa aplicação. E aí entra um recurso muito legal que se chama variáveis ambiente aqui dentro do Node, beleza? As variáveis ambientes são basicamente variáveis que podem sobrescrever informações dentro da nossa aplicação, dependendo do ambiente que a nossa aplicação está rodando. Então, por exemplo, se no ambiente de produção eu quero utilizar uma outra porta, é legal eu utilizar variáveis ambiente. Então, aqui eu vou definir como é que eu faço para ter acesso a essas variáveis ambiente. Eu posso definir process.env, que são as variáveis ambiente, e o nome da variável. No caso aqui, eu vou utilizar a variável port. Essa variável port aqui, ela é definida automaticamente pelo Heroku com a porta que ele vai rodar a nossa aplicação. E aí eu botei um ou aqui, que é basicamente, se eu não tiver definido essa variável, aí eu utilizo o 3333, beleza? Outra coisa que eu vou fazer para utilizar essas variáveis ambiente é lá dentro do nosso model de file. Aqui a gente está definindo a nossa URL de forma estática, vamos dizer assim, né? Então eu vou fazer o seguinte, const URL aqui em cima, eu vou pegar process.env URL, se não, eu vou utilizar essa URL aqui, ó. E aí, agora, aqui dentro
eu coloco essa variável URL. Então, lá no Heroku, a gente vai ter a URL da nossa aplicação vai ser completamente outra. Se eu deixar localhost 3333, quando eu for acessar essa aplicação dentro do Heroku, vai estar redirecionando para localhost e aí a minha aplicação vai se perder. Então, a gente tenta utilizar essa variável ambiente URL que a gente vai definir lá dentro do Heroku. Não é ele que define, beleza? Vou salvar isso aqui agora. Vou pegar aqui Git Status, a gente tem algumas alterações, vou adicionar isso aqui. Então, vou botar um novo ponto na história, adiciona variáveis ambiente. Vou dar um git push origin master para subir isso aqui para o GitHub. Beleza? A gente está quase finalizando aqui. Tranquilo. Vamos agora ao Google Chrome, aqui no Heroku. A gente vai selecionar aqui a opção GitHub. Se você não tiver logado com o seu GitHub, ele vai pedir para você logar com o GitHub aqui dentro. Eu já estou logado com o meu GitHub aqui. A gente precisa colocar o nome do repositório. Então, o nome do meu repositório aqui se chama Backend. Vou dar um search. Beleza, já encontrou aqui, ó, tá? Diego 3G/backend, vou dar um connect. Aí, beleza, já conectou. Tranquilo. E agora tem aqui a última opção que se chama Deploy a GitHub Branch. Então, eu vou clicar na opção Deploy aqui e ele vai enviar a minha aplicação lá para dentro do Heroku. Mas só antes da gente fazer isso, aqui dentro de Settings no Heroku, eu vou definir aquela variável ambiente que a gente está utilizando lá dentro do File Controller, do nosso file, na verdade, que é essa variável ambiente URL aqui. Então, aqui dentro eu tenho essas config vars, que são as minhas variáveis ambiente. Eu crio uma variável URL aqui dentro e eu preciso colocar aqui a URL onde o meu aplicativo vai estar rodando. Para eu pegar essa URL, eu posso vir aqui e copiar dessa Open App. Então, vou dar aqui um copy URL aqui desse Open App, ou eu clico aqui, copio a app que ele jogou aqui em cima, ó, e coloco aqui dentro. Deixa eu ver se eu preciso da barra ou não. Não preciso da barra no final. Então, vou tirar a barrinha aqui depois do .com, beleza? Isso é bem importante. Vou dar um add aqui e agora a minha aplicação já vai ter acesso a essa variável ambiente. A variável ambiente de porta eu não vou definir, porque o Heroku define isso de forma automática, beleza? Então, vou fechar isso aqui agora e vou dar um deploy. A gente vai aguardar um pouquinho agora, esse processo geralmente leva um tempinho, aqui vai estar todo o log, ó. Ele começou, ele baixou as nossas aplicações, ele está rodando aqui o yarn install para instalar todas as dependências da nossa aplicação. Isso aqui é o log da build que ele está fazendo, ele vai identificar automaticamente que a gente está com uma aplicação Node, está rodando aqui, ó, já deu a build, bem rápido mesmo. E já está pronto. Show de bola. Nossa aplicação já deve estar rodando em ambiente online. Como que a gente faz para testar isso? Venho aqui em Open App. A gente aguarda um pouquinho, ele deu um erro aqui, mas esse erro é comum porque a gente não tem nenhuma rota aqui na rota raiz. E agora, para a gente testar mesmo se está tudo funcionando, eu vou vir aqui no Insomnia, vou trocar lá no Manage Environments a nossa URL de vez de localhost para aquela URL do Heroku, beleza? Sem a barra aqui no final, sempre é bem importante a gente tirar ela. Venho aqui em Done e agora eu vou tentar criar uma nova box. Então, vou criar aqui uma box chamada Box do Diego 3. Beleza, a gente pode ver aqui agora que já deu certo, ele já está conseguindo, isso aqui é online, beleza? Todo mundo pode acessar essa URL, se você passar para algum amigo, ele vai conseguir sair criando boxes e tudo mais. Claro que não tem uma interface visual ainda que a gente vai criar amanhã e quinta e tudo mais. Então agora eu vou criar um arquivo dentro dessa box, então deixa eu copiar o ID dela, venho aqui em File, coloco o ID aqui em cima, vou dar um Send. Aqui a gente pode ver que já criou o arquivo e aqui a gente pode ver que a nossa URL, ela já veio agora sem o localhost 33. Ela veio com aquela URL que a gente definiu lá na variável ambiente URL dentro do Heroku. Então, se eu clicar aqui dentro, tá lá o nosso arquivo que a gente acabou de fazer o upload. Então, tá tudo funcionando normalmente. Deixa eu vir aqui na listagem também. Na listagem do box para ver se está retornando tudo aqui com o ID certo. Tá aqui, ó, retornando tudo certinho. Então, a gente finalmente finalizou aí a nossa aplicação. A gente utilizou muita coisa legal. A gente definiu, utilizou o MongoDB, a gente fez relacionamento do MongoDB, a gente utilizou rotas do Express, a gente utilizou real-time, a gente fez upload contendo Multer, a gente viu sobre Git, GitHub, mesmo se você nunca teve uma visão inicial sobre o que é isso, mas basicamente é para a gente controlar versionamento de código da nossa aplicação. A gente subiu a nossa aplicação para o Heroku de forma online para a gente poder ter acesso de uma forma mais fácil depois a essa API lá no React, no React Native, quando a gente for desenvolver amanhã, depois de amanhã. Então, cara, eu estou bem feliz, a gente conseguiu desenvolver muita coisa legal aí em 1 hora e pouquinho. Então, tenho certeza que se você conseguiu chegar até aqui onde que eu estou também, que é bem provável, você também deve estar muito feliz com o resultado que a gente obteve. Não esquece de deixar um comentário aí embaixo falando o que você achou dessa aplicação, porque é muito importante para mim. Vou ler todos os comentários para eu entender um pouquinho também sobre o que vocês acharam. Também, se tiver qualquer dúvida, também deixa aí embaixo que a gente responde, beleza? Então, é isso aí.
Show de bola então, agora amanhã a gente vai dar sequência na nossa aplicação e construir o front-end em React.js, beleza? Consumindo essa API que a gente desenvolveu hoje. E aí você vai poder ver tudo isso funcionando no seu navegador. Mas para garantir que a gente está no mesmo ritmo, deixa o comentário aqui embaixo da página, é muito importante, dando o seu feedback do que você achou até agora, beleza? E para continuar a sua evolução como programador, vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreve para acompanhar todos os nossos conteúdos. Grande abraço e até amanhã!